Bom, mas tudo bem. É, se eu não ouvir, a gente vai acertando. Bom, em primeiro lugar, parabenizar esse belo trabalho dessa série de filmes, que é o Cinema com Partido. Acho que isso é uma iniciativa extremamente importante. Nós precisamos muito desse cinema de debate e ter uma entidade vinculada à juventude e com a importância que tem a UMES fazendo esse trabalho, realmente é muito bom. Eu acho que isso é um exemplo para o nosso país. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, e especialmente por estar nesse filme, ter a oportunidade de participar aqui, exatamente nesse filme. Bom, eu queria dizer o seguinte, o Spike Lee é um diretor negro americano, né? Atualmente deve estar em torno de 64 anos, tem uma obra já bastante vasta, né? Quem olha o Spike Lee assim, acha que ele tem uma cara de garoto e tal, mas Spike Lee é de 1957, então já escreveu muita coisa boa, filmou grandes filmes, né? Faça a Coisa Certa, que foi o filme de estreia, é uma referência, e ele foi um diretor que ele se destacou muito. O cinema americano, nos anos 60, 50, começou a abordar essa questão mais social. Exatamente, inclusive os cineastas foram perseguidos, houve o período do macartismo. Depois disso, houve uma certa explosão, graças ao movimento dos direitos civis, que percorreu os anos 60 todo, e a chamada Black Exploitation, que foi exatamente uma explosão de atores negros, de filmes negros. Shaft, o pessoal mais antigo deve lembrar, foi o primeiro grande sucesso, com música do Isaac Hayes, que é um grande músico, e Cleópatra Jones, um conjunto de filmes. Mas o Spike Lee ele teve uma característica muito importante, que foi abordar o cinema e os temas de um ponto de vista social, pegando a questão do negro, mas pegando a própria história dos Estados Unidos. Esse filme, por exemplo, esse filme é o filme que é baseado num fato real que foi narrado num livro. O Ron Stallworth, que é o detetive ali, ele existiu, de fato, escreveu um livro sobre a experiência dele no Colorado. Ele foi realmente o primeiro policial negro da região, e ele contou essa história no livro. Não é à toa que o Spike Lee ele ganhou vários prêmios, esse filme dele, exatamente pela melhor adaptação de roteiro, porque o roteiro foi adaptado do livro. Então, ele ganhou várias premiações, e ganhou o prêmio do grande júri no Festival de Cannes, que só não é um prêmio maior do que a Palma de Ouro, mas o grande prêmio é um prêmio extremo, o Grand Prix, né, como eles chamam e tal. Então, o que eu achei do filme? Eu achei que ele pegou exatamente um fato concreto, um livro que existia, e ele foi pegar um núcleo que não é tão grande nos Estados Unidos atualmente, mas que tem um peso muito grande político dentro do país, inclusive pega ali realmente um pouco da característica da formação do povo americano. Então, por exemplo, ele pegou o livro e ele foi ponteando o filme dele com fatos históricos extremamente importantes. Ele abre o filme com imagens da derrota dos confederados. Os confederados foram em torno de 13 estados americanos que se rebelaram contra o fim da escravidão, formaram a confederação
eram estados do Sul que eram escravocratas e queriam continuar dessa maneira. Os Estados Unidos teve uma longa guerra por causa disso. Então, a primeira coisa que ele pega no filme é a imagem da derrota, o pessoal sendo carregado de maca, procurando médico, etc. e tal. Em seguida, depois, ele pega um outro fato extremamente importante, que é a questão de Little Rock, que foi também um momento extremamente importante da história dos Estados Unidos. Em 1950, foi promulgada uma lei que definiu o seguinte: as escolas vão ter que ser para todo mundo, que até então era segregação. Então, em 50, foi aprovada, foi uma decisão da Corte Americana e os estados tiveram um prazo. Então, no Arkansas, em 57, ainda havia escolas só de negros, porque eles tiveram que fazer uma transição. Então, o que eles tinham decidido é o seguinte: em alguns casos, vão permanecer as escolas só para negros, em outros casos, alguns negros vão participar das escolas brancas. Então, em Arkansas, por exemplo, tanto é que em Arkansas, na cidade de Little Rock, houve o caso dos Nine Little Rock, quer dizer, foram 9 alunos dos melhores da população negra que foram escolhidos, só que o governador do Arkansas era um governador reacionário, racista, e jogou para impedir, botou a Guarda Nacional. Então isso aí virou um fato mundial, com fotos da Guarda Nacional impedindo as crianças de entrarem na escola e tal. Isso é um fato histórico, teve livros, artigos e tal. Isso aí só foi resolvido quando o presidente da época, mesmo não sendo nenhuma maravilha e tal, ele federalizou a Guarda Nacional do Estado para garantir que essas crianças assistissem a aula. Claro que tiveram que comer o pão que o diabo amassou nas aulas, mas então isso é um fato importante que é colocado no filme. A terceira questão, que eu acho que também é muito importante, todo aquele clima que existe nos anos 70, que o filme é de 79, mas ele adaptou em 72, que é um momento também de grande efervescência e tal. Martin Luther King aparece, uma referência clara à luta pelos direitos civis, e também não podemos esquecer que ele, lá no final do filme, ele faz uma referência importante ao nascimento de uma nação, que foi um filme, é considerado um dos marcos do cinema americano, só que totalmente reacionário, um filme que faz apologia do racismo, da Ku Klux Klan, e isso foi verdade. Bom, e ele consegue fazer o seguinte no final: ele consegue unir a primeira imagem do filme, que é exatamente a derrota dos confederados, com as últimas cenas de manifestação. Então, isso é extremamente importante, que são as manifestações lá de Charlottesville, na Virgínia, quando foi decidido, isso aí já é recentemente, em 2017, foi decidido que iam ser tiradas as imagens dos confederados que ainda existiam nesses estados. Então, houve uma grande mobilização dos neonazistas americanos, dos supremacistas e tal, e deu aquela confusão toda. E, evidentemente, está claro que essa direita mais reacionária e tal está organizada dentro dos Estados Unidos, e o Trump ali, isso é um fato real, verdadeiro e tal. O Trump ali, como é um cara também reacionário e tal, a postura dele é ele dizer que houve violência dos dois lados e tal. Então, ele, do ponto de vista do filme, ele consegue, a partir de um fato verdadeiro, de um livro, ele conecta as duas pontas da história dos Estados Unidos e, centrado numa organização, que é a Ku Klux Klan, que vem desde a formação dos Estados Unidos, desde a formação das colônias. A Ku Klux Klan, na verdade, ela foi fundada em 1865 e ela já teve 3 conformações e vários grupos e tal. O pessoal coloca o seguinte: no início era supremacia branca,
eram justiceiros e terrorismo cristão. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma base de protestantes muito forte. Foi colonizado pelos ingleses, que é um país, na essência, protestante, e o protestantismo, uma parte dele, por exemplo, ele gerou um ranço anticatólico extremamente profundo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós víamos exemplos aqui, há uns anos atrás, de um pastor chutando imagens de santidade do catolicismo. Isso é exatamente a expressão do protestantismo, como em certas correntes e tal. Então, no segundo momento, a Klux Klan, a linha dela era o nacionalismo branco, o nativismo, o anticatolicismo ainda e o antissemitismo. Essa questão do nativismo é importante a gente perceber, porque por que essa questão da extrema-direita, eles sempre falam, né, nós vimos lá, eles falaram, América primeiro. Nós já ouvimos isso aqui no Brasil, Brasil primeiro. Né? Na ditadura, nós vimos Brasil ame ou deixa, está lá uma placa lá, América ame ou deixa e tal. Essas coisas são todas articuladas, elas não nascem na árvore. Esses movimentos de direita, esses movimentos antinacionais, na verdade, porque o nacionalismo da direita é um nacionalismo que é baseado no nativismo. O que é o nativismo? Era aquele sentimento pequeno de grupos chegaram numa terra e eles acham que são donos. E aí nada diferente deles presta. O nacionalismo dessa gente ele nasce exatamente dessa concepção equivocada do mundo, da humanidade, que não enxerga a essência do ser humano, a essência da humanidade, que é a capacidade de viver em sociedade, de viver diversamente, de ter cores diferentes, de ter concepções diferentes de vida. E a terceira concepção do Klux Klan, que aí já é de 1946, é o anticomunismo. Isso foi a versão a partir de 1900. O anticomunismo teve a Segunda Guerra, teve a grande Revolução Libertadora de 1917, que libertou a humanidade de uma série de preconceitos e de atrasos e tal. Então, o comunismo se transformou numa grande vaga no mundo inteiro e tal, através dos países socialistas. Então, eles se transformaram anticomunistas, homofóbicos, neonazistas, antimiscigenação. Então, é essa a essência da Klux Klan. Uma organização de extrema-direita e protestante. Então, achei que realmente o nosso amigo, o Spike Lee, inclusive, tem documentário sobre o Brasil. Ele foi visto várias vezes com a camisa da seleção brasileira. Um cara bastante gente boa e tal. O documentário dele do Brasil é Go, Brasil, Go. Ele veio numa época no Brasil que a situação estava melhor. Infelizmente, nós vamos virar isso aí para ele poder fazer outro e tal, e o Brasil está nas cabeças outra vez. Mas achei realmente muito bom o filme, acho que foi uma excelente escolha, e eu queria só, para iniciar, colocar essas questões que eu pude observar aí assistindo o filme. Pô, obrigado. Consegue me ouvir melhor? Tá, mais ou menos. Estou ouvindo do mesmo jeito. A sorte é que eu estou ouvindo aqui do outro computador. Aqui está sem som, não sei por quê. É porque a gente vai ter que fazer esse esquema de ficar lendo as perguntas, né? Não, tudo bem. Vamos lá. Perfeito. Mas a gente também, para tentar fazer um debate um pouco mais presencial, infelizmente, por conta da pandemia... Deixa eu tentar... Lucas, deixa eu só fazer uma coisa aqui para ver se, por acaso, o meu som foi... Perfeito. A gente pode aguardar um momento. Enquanto isso,
anunciar a Keila Pereira, ex-diretora de cultura da UMES, se inscreveu para fazer uma pergunta por vídeo. Essa é a nossa forma de tentar fazer um debate um pouco mais próximo, pelo menos, para não ficar só duas pessoas conversando. Ou não? Não foi? Mas vamos lá, vamos ver se eu vou ouvir. Keila, por favor. Só tenta desligar esse computador para ver se o som não está sendo desviado para aí. Eu vou tentar desligar o outro computador, só um instante. Perfeito. Aí, se der certo... Eu faço a pergunta ainda, espero. Espera, só um momentinho, que Tá caso ele desligue o som e não volte no outro computador, aí ele não vai conseguir ouvir nada. Gente, enquanto isso... Só desligar o som, Ana. Os comerciais, pedir para todo mundo seguir a nossa página da UMES no Instagram, do Cine Teatro e do CPC, para que todos consigam acompanhar as próximas notícias, os próximos filmes e os próximos debatedores também, além de nossas outras mostras e de todo o nosso trabalho cultural. Então, enquanto a gente resolve esse pequeno problema técnico, pedir também para que todos sigam nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E também mandem uma mensagem para o nosso WhatsApp. A gente vai disponibilizar pelo chat para que todos possam mandar uma mensagem para o nosso Cine Teatro. Através desse canal, a gente envia as mensagens para a entrada nas sessões. Irapuã, conseguindo ouvir agora? Agora seu microfone está desligado. Aqui. Aí, Tudo agora bem. sim. Não, pois é, o problema inacreditável é que eu estava ouvindo com fone de ouvido e esqueci de tirar o fone, aí já viu. Essas coisas acontecem, debate online é complicado. Então, estava dizendo, Keila, ex-diretora de cultura da UMES, para fazer a sua pergunta, a sua contribuição. Obrigada, Shei. Irapuã, se você quiser ficar mais à vontade, eu juro que eu fiz a mesma coisa hoje mesmo. Mas, bom, boa noite para todo mundo. A minha pergunta está relacionada a uma cena do filme, bem lá no começo da missão, da investigação que o Ron está fazendo. Ele está numa conversa com um superior dele, num corredor, e ele está falando, né? Ele está recebendo as informações sobre o David Duke, e aí o outro policial comenta, né, que ele já não é mais aquele, ele não é o Ku Klux Klan de capa, ele é já outra pessoa, mais político, né, que estava visando já altos cargos. E o Ron duvida disso, né? E aí o colega dele chama ele de ingênuo por isso. Ele subestimar a capacidade de alguém daquele nível de ideias chegar na presidência dos Estados Unidos. Eu achei isso bem significativo pelo fato justamente da gente... contexto do filme, de quando ele é lançado, é do Trump no poder, né? Então, não existe como subestimar a capacidade dessa gente chegar no poder. Isso, inclusive, me lembra um pouco também a nossa situação antes do Bolsonaro ser eleito, né? Eu mesma duvidei, quando ele era deputado federal, que chegaria à presidência. Eu queria perguntar se existe alguma ameaça à luta antirracista hoje no Brasil que você considere que a gente não possa subestimar de forma alguma. Nesse contexto mesmo, né, dessas questões que apareceram aí no filme que tornou o Ron tanto ingênuo ali de início. Eu acho o seguinte, eu acho que aquilo ali pode ter sido evidentemente real, porque o Ron era um policial, né? Claro que ele era um policial especial, porque ele escreveu um livro e tal, então ele conseguiu, e ele teve uma posição bastante boa de querer fazer esse trabalho. Ele acabou, foi meio casual, mas ele abraçou realmente a causa e correu riscos para fazer aquele trabalho. E aí é o seguinte, foi muito bom você perguntar isso.
pelo seguinte: aquilo que o Spike Lee coloca no filme, que o policial lá explica o que o David Duke estava pensando e tal, é exatamente o que ele falou na entrevista que ele deu à época. Essa entrevista, o Shen, quando abriu, falou isso. Ele deu uma entrevista, eu tinha até separado aqui, se depois der tempo, eu vou até ler uns trechos, porque realmente é impressionante. É uma coisa para a gente também não ficar achando... É o que eu falei, essa questão de ideologia de direita, ela não nasce do nada. Isso aí é uma coisa que vem pelo mundo, isso vem vindo, isso o capitalismo ele gera esses monstros. Essa é que é a verdade. O capitalismo gera esses monstros e tal, e quando no momento em que as forças progressistas estão enfraquecidas, eles começam a dar eles saem do esgoto. Essa é que é a grande verdade. Eles saem do esgoto e tal, e eles podem fazer qualquer coisa. Então, nessa entrevista, o David Duke ele fala exatamente as mesmas coisas. Ele fala assim, não, esse negócio de violência não é mais isso, nós não queremos, nós temos que ser aceitos e tal. Então, ele não quer mais ser fotografado queimando cruz, botando bomba explosiva em lugar nenhum. Ele quer entrar no mundo político. Ele, pessoalmente, inclusive, ele foi candidato ao Senado, ele foi candidato a deputado federal, só que ele não conseguiu se eleger, ele só conseguiu se eleger a deputado estadual e teve preso 17 meses por sonegação. Mas o Trump, na verdade, foi uma confluência dessas coisas todas. O Trump ele acabou nucleando todos esse esgoto da sociedade, essa que é a verdade, esse baixo instinto e tal, isso tudo foi canalizado para o Trump, por isso que ele se elegeu. E qual era o discurso dele? Era exatamente o discurso nativista. Foi em cima disso e tal, e derrotou lá os democratas nisso aí, que também não são lá grandes coisas. Então, é o seguinte, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a esses movimentos, por isso que essa questão da defesa da democracia aqui no Brasil é uma questão essencial. Nós não podemos dar trégua em nada. Nós temos que sustentar e garantir cada coisa que nós conquistamos. Nós tivemos 20 anos de ditadura aqui e morreu gente, correu muito sangue, muita coisa foi perdida entre o povo, entre os trabalhadores. O país teve 20 anos, tudo bem, em alguns momentos teve algum nível de desenvolvimento, mas com relação ao que o Brasil vivia antes, que viveu antes, durante 50 anos, graças à revolução feita por Getúlio, que foi se aprofundando ao longo dos anos 50 e início de 60, o Brasil progrediu muito. Esses 20 anos foram perdidos. A luta contra a ditadura aqui foi uma luta muito ferrenha. A concepção era exatamente essa que está lá na placa, lá do América, da Klux Klan, da casa do Félix, lá, América ame ou deixa. Aqui era Brasil ame ou deixa e tal. O setor da ditadura aqui era também barra pesada e tal, entendeu? Então, isso é uma coisa que nós precisamos realmente estar atentos, ter uma política ampla para não permitir que esse negócio se emplaque. E aí cabe muito aos estudantes, aos patriotas, aos progressistas e tal, ter a capacidade de perceber isso, que é necessário, no momento atual, juntar um conjunto de forças para isolar esse setor e não permitir, porque eles podem fazer qualquer coisa, entendeu? Então, é isso que eu acho. É necessário unir o conjunto em torno da democracia, em torno das bandeiras do povo, né, para derrotar o Bolsonaro e tal, não permitir que esse pessoal vá em frente, que se deixar por conta deles,
é a situação que nós estamos vendo, essa situação da pandemia, por exemplo, onde nós, infelizmente, a gente tem que admitir que vamos chegar a 400 mil mortos. É assim que eles veem a situação do povo. Realmente um desleixo total. É uma situação assim, não, o povo pode morrer, tem que todo mundo ficar doente, que aí tem a tal da... Foi essa concepção que está levando a isso aí. Por que não comprou vacina? Por que resistiu à Coronavac? Por que, quem era médico botou para fora do Ministério da Saúde para botar aquele general banana lá, entendeu? Por quê? Porque achava que, no fundo, o que ia resolver o problema era o tal da imunidade de rebanho. Foi essa questão, essa concepção que prevaleceu. E o que é imunidade de rebanho? É você ter tanta gente contaminada que o vírus não vai fazer mais efeito. Mas só que os imbecis não levam em conta que, para ter tanta gente contaminada, vai morrer muita gente. Isso aí eles não levam em conta. Eles estão preocupados com eles. Esse governo Bolsonaro é a coisa mais corrupta que existe. Basta ver como vivem os filhos dele. Essa mansão aí desse filho dele, aí, desse Flávio Bolsonaro, um cara ligado à milícia e tal, e isso aí é uma ostentação. Está esfregando na cara do povo, enquanto o povo não tem... vai receber 150, 170 reais de auxílio depois de ter passado o diabo como nós estamos passando, sem conseguir trabalhar, sem ter nenhum tipo de apoio e tal. É isso que é essa migalha que eles têm para oferecer ao povo, e eles dando esses exemplos nababesco. Eu considero isso aí foi uma verdadeira afronta e tal, e tantas outras coisas. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... Não podemos dar colher de chá, não. Manter firme a luta, manter firme realmente, porque esse pessoal tem que voltar para o esgoto de onde eles estavam. É isso que eu acho. Obrigado. Próxima pergunta é da Radassa, estudante do IFE São Paulo, aqui do Instituto Federal de São Paulo. Pergunta enviada pelo chat. Como podemos observar ao decorrer do filme o agrupamento da intolerância, xenofobia e ignorância, entre outros tipos de preconceitos e discriminação foram formando a Ku Klux Klan? Em alguns dos discursos era comentado sobre a purificação das raças, mas em um relato da Bíblia foi comentado sobre a cor de Jesus, que era de pedra de jaspe de sardônio, que tem uma cor puxada do tom de marrom, e Jesus era judeu. Entretanto, as características citadas de Jesus eram características que o grupo abominava e almejava exterminar. O que o senhor acha sobre o embranquecimento das figuras importantes? Ainda mais sobre o fato de Jesus pregar o amor para seus seguidores e ser justamente o contrário do que a Ku Klux Klan fazia, mesmo se denominando seus seguidores. É o seguinte, eles querem, assim como eles, por exemplo, o ódio deles aos judeus, em parte é porque eles dizem que os judeus mataram Cristo, né? Isso aí aparece, inclusive, no filme. E Jesus era daquela região, era exatamente, nasceu naquela região ali. É claro que eles vão... há uma certa supremacia, isso faz parte... a formação do mundo ocidental ela tem um peso muito grande da Europa. Né? Como nós conhecemos hoje, a sociedade moderna, ela tem um peso muito grande. Tanto é que hoje, se a gente for estudar história, vai estudar a Idade Média da onde? Não é no Brasil. Vamos pegar lá aqueles burros lá, né? O nascimento do capitalismo, tudo vem... E a Europa acabou assumindo um papel central na versão do que houve antes. E Jesus é uma figura que veio exatamente antes. Então, acabou que essas coisas vão sendo de uma certa maneira, moldadas à imagem de quem está no poder.
Então, essa questão aí de realmente qual era a cor do Jesus, eu já vi também algumas teorias de que, como era muito perto da África, Jesus seria negro e tal. Realmente eu já ouvi várias, mas eu, nessa parte, confesso que eu não tenho um grande domínio. Grande domínio e tal. Mas eu acredito que essa questão do embranquecimento e tal, tendo havido, e pode ser, claramente, mas também os judeus são brancos e tal. Tem gente branca ali naquela região ali também. Então, isso aí tudo bem. A Bíblia é um documento importante. De forma nenhuma aqui eu estou dizendo, eu acho que a Bíblia é um documento extremamente importante, um livro muito importante e tal. Mas então eu acho que é isso. Era branco também, mas pode não ter sido um branco de olho azul igual eles querem e tal, né? Pode ter sido um branco de olhos negros, de cabelo preto, não sei o quê. Então aquela região ali é uma região que tem essas características. É isso que eu acho. Mas isso aí que o fundo da sua pergunta, que eu acho que é o mais importante, o espírito da sua pergunta, eu estou totalmente de acordo, que é o seguinte: muitas vezes os fatos históricos, os personagens, eles são moldados segundo a versão que se dá. E geralmente é a versão de quem tem o poder e tal. Por isso que o nosso papel é realmente um papel de procurar em fundo nas versões que são dadas, né? Por exemplo, e essa questão, uma coisa que isso você falou é o seguinte: uma das coisas que levou os colonizadores brancos como é que os colonizadores brancos foram tomando os países, tomando a África, tomando o país do Oriente e tal? Tudo o seguinte: eles eram a referência de sociedade era a sociedade branca europeia. A partir daí, eles iam para implantar as coisas nos países colonizados. Fizeram isso com a China, inclusive. A China teve muitos anos submetida à Inglaterra. Fizeram isso com a Índia, um país, e hoje são as duas maiores populações do mundo e tal. Viveram anos sob o domínio do colonialismo. A África inteira, a América do Sul inteira e tal. Então, o mundo, de uma certa maneira, ele foi colonizado por esse centro europeu. E o que eles falavam? Não, aquilo lá é gente atrasada, são selvagens, não tem ciência, e eles tinham exército, tinham mais poder econômico e tal, eles foram esmagando a cultura desses países e tal. O processo de colonização é exatamente isso. Por isso que hoje a gente tem que travar essa luta toda para colocar as coisas em pé de igualdade. Bom, é isso que eu queria falar, então. Não sei se consegui te atender, mas obrigado pela pergunta. Perfeito. Próxima inscrição por vídeo, é a Railide, ela está com o perfil da Yara, mas nossa amiga e artista. Por favor, seu microfone está desligado. Eu não sei como muda. A Yara pegou o computador e colocou o nome dela. Eu não sei como muda. Eu sou velhinha, viu, Puan, também. O Lucas é jovem, a Keila é jovem, eles sabem como muda. Eu também coloco o microfone, o fone, depois eu não sei, não estou ouvindo. Boa noite, então, Lucas. Boa noite, Puan, meu grande camarada. Que saudade de você, de te ouvir tocar aquelas coisas bonitas também e de encontrar com você no nosso samba. Mas a gente já vai voltar a fazer esse samba. Eu adorei, eu queria parabenizar pra caramba, né, a UMES, o CPC, porque essa programação, essa atividade do cinema com partido é um negócio fundamental, né? Eu estou divulgando entre os nossos camaradas também do partido do PCdoB para que
todas as quintas-feiras, participem, assistam os filmes, né, e também participem depois do debate. E acho que hoje foi um filme riquíssimo, riquíssimo, que dá um pano para manga, assim, para horas de debate, e muito atual. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Puan. Acho que uma das mensagens do filme, vamos dizer assim, para mim fica muito claro, né, principalmente nesses encontros, né, do movimento negro, quando eles recebem primeiro uma liderança mais jovem e depois eles recebem uma liderança mais da velha guarda, né? Falando um pouco sobre essas lutas e a necessidade de estar ali contando, né? Eles estão fazendo formação, agitação, propaganda, né? Criando consciência política, se opondo a um regime opressor. Né? Então, acho que o Spike Lee é muito perfeito, né? Mostrando isso, né? Essa situação de opressão. Aí eu queria te perguntar, Puan, como é que a gente aqui no Brasil, né, a gente fala muito fora Bolsonaro, de fato é a nossa principal bandeira de nós comunistas, né? Que temos essa luta revolucionária como nossa tarefa. Só que para chegar nessa luta revolucionária e chegar no fora Bolsonaro, a gente tem que ganhar muitos corações e mentes, né? Então, em que estágio nós estamos, Puan? Nós estamos conseguindo nos organizar? O que falta para a gente se organizar melhor? Para a gente poder dar um salto nesse diálogo e nessa busca da consciência política para o nosso povo. Então, é isso. Um beijo. Bom, Aline, muito obrigado aí por você estar assistindo. É um prazer falar contigo. A última vez que eu te vi foi lá na Conferência Nacional das Mulheres, lá, dando o maior show lá, cantando aquelas duas músicas, uma do Aldir Blanc, né, que está no seu, aliás, está no seu CD e tal, muito boa, grande música lá, em homenagem às mães da Praça de Maio. A e louca. Cantando, a louca, e cantando Maria Maria, que realmente é um hino da música popular brasileira, que é uma das mais bonitas homenagens que foram feitas à mulher brasileira. Então, parabéns a você aí pelo bom gosto e pela oportunidade de estar ali presente. Pois essa sua pergunta é com relação à questão política em geral ou sobre o movimento negro especificamente? Não, uma questão política em geral. Política em geral. Pois a questão política em geral, o Brasil ele tem as suas características próprias. O Brasil tem características diferentes. Tal. O Brasil o Brasil é um país que tem uma diversidade maior. Claro que nós temos, o racismo é uma realidade dentro do Brasil, o racismo é uma realidade, a pobreza é grande, mas o Brasil tem experiências diferentes. Por exemplo, aquelas reuniões que aparecem ali no filme do Spike Lee são reuniões, elas são bastante voltadas para essa questão do debate do negro ali. E nos Estados Unidos, por exemplo, como eles têm aquele bipartidarismo deles ali, na verdade, o bipartidarismo ele é uma espécie de uma forma. Ele é um garrote que ele não permite o debate, não permite o surgimento de outros partidos. O Partido Comunista lá, praticamente ele não existe. Ele até lançou a Angela Davis uma época, e a Angela Davis é 2 vezes mencionada no filme e tal. Acho que até que o cabelo daquela atriz principal é meio homenagem a Angela Davis, porque lembra muito a Angela Davis naqueles anos e tal. Mas você vê só, eles têm muita limitação. É por isso que as coisas nos Estados Unidos estão explodindo da maneira que estão explodindo, porque não há canais. Os partidos nem sempre representam o que o povo pensa e tal. No Brasil, nós temos uma outra conformação, porque
o Brasil acabou se criando um conjunto de partidos diante de uma certa dificuldade que os partidos que estavam no poder tiveram de representar a sociedade, né? Isso a partir depois da ditadura. Até a ditadura, nós ficamos sem partidos no período da ditadura. Não tinha partido. Depois foram 2 partidos consentidos. 2 partidos consentidos, MDB e Arena. Aí a oposição de verdade entrou no MDB, transformou o MDB realmente numa força política que representava o povo, surgiram os autênticos, os comunistas foram para dentro do MDB, um conjunto de forças políticas. E depois da ditadura, nós derrotamos a ditadura, conquistamos a democracia e houve um processo meio natural de haver uma diferenciação do conjunto de forças. Essa é que é a verdade. Aquilo que ficou represado durante 20 anos, quando acabou a ditadura, aquilo abriu-se uma espécie de leque. E o momento que nós estamos vivendo, pelo menos é o que eu penso e tal, nós estamos tentando, trabalhando para conformar esse conjunto de forças. Para conformar esse conjunto de forças em torno de uma frente. É isso. A nossa estratégia no Brasil, por exemplo, é essa questão da frente, que se dá em vários níveis, e eu acho que a gente precisa estar preocupado com essa questão. Essa frente não é uma frente apenas a nível do parlamento. A nível do parlamento, ela é muito importante, institucionalmente. Nós precisamos ter força para barrar as investidas do governo Bolsonaro contra o povo. Agora mesmo, eles aprovaram um orçamento que cortaram de lá uma série de recursos que eram obrigatórios para destinar não sei para onde e tal. Então, toda hora a gente precisa ter uma frente e tal. Agora, para a questão da CPI, da vacinação, da questão da pandemia, é a mesma coisa e tal, entendeu? Então, eu acho que esse conjunto de movimentos, isso é que vai conformando. E eu acho que a gente não pode deixar de estar atento que isso também precisa ser correspondido ao nível das organizações populares. E acho que isso é uma questão muito importante. A gente conseguiu unificar o conjunto do movimento popular, o conjunto das centrais sindicais, o conjunto das entidades de mulheres, o conjunto dos movimentos realmente sociais, mas no seu conjunto, movimentos de fato e tal, coisa com representatividade. O movimento negro mesmo é um exemplo, ele tem várias entidades. Nós precisávamos, quer dizer, a gente precisa, isso também às vezes não depende só de vontade, mas nós precisamos nos propor a ter uma plataforma comum que consiga integrar esse conjunto e tal. E eu acho que isso é que vai mudar a situação do nosso país. Por quê? Porque o outro lado ele não está parado. Ele atua através das igrejas. As igrejas aqui no Rio, por exemplo, elas são verdadeiros comitês e tal. Campanha eleitoral vai votar em não sei quem e tal. E outras organizações que esse pessoal de direita também começa a organizar, tomar associação de moradores, um conjunto de questões. Então, a gente precisa, na minha opinião, fazer esse movimento de realmente conformar essa frente, trabalhando cada vez mais, e eu acho que nós estamos indo. Nós não estamos conseguindo fazer mais porque nós temos um presidente que é negacionista, é uma concepção extremamente retrógrada, e ele ainda tem uma força, que ele se elegeu, embora o processo que nós estamos assistindo não, nós estamos brigando, e o que nós estamos vendo é que ele está perdendo força de maneira acelerada. Essa que eu acho que é o grande fato do momento atual. O fato é o esvaziamento do Bolsonaro, a perda de apoio, e isso é uma questão real. É claro que ele ainda tem apoio porque existem grandes interesses. O Brasil é um país rico, então os bancos continuam, para eles o que interessa é a política do Bolsonaro. Por quê? Porque o Banco Central faz o que eles querem, aumenta juros,
eles especulam, os monopólios que aumentam os preços e tal também preferem o governo dele, mas ele está, por exemplo, a parte do povo que acabou votando nele, porque ele não se elegeu só com voto de banqueiro e dos monopolistas, ele se elegeu com uma parte do povo que estava desiludida, essa aqui é a verdade. Boa parte do povo que apoiou ele hoje já não apoia mais. Não apoia mais, ele ainda conseguiu manter ali com aquele outro auxílio emergencial, que inclusive foi a oposição que brigou para ser R$600, que o Guedes queria dar R$250, R$200, ele ainda se manteve ali, mas agora está afundando direto. E ainda mais com essa crise grave, essa crise humanitária. Nosso país virou motivo de chacota. Acho que todos devem ter visto lá na Assembleia Nacional Francesa, nego debochando, dizendo que no Brasil se usava cloroquina, aí um deputado, acho que o primeiro-ministro que ia falar. Então, quer dizer, um país que tem cientistas como Oswaldo Cruz, como é referência no mundo inteiro, cientista como César Lattes, virar chacota por causa de um Beelzebub, desculpa a expressão, mas é verdade. É uma mula sem cabeça que está no poder. Então, mas isso aí nós vamos virar. Eu estou com muita esperança de que nós estamos indo no caminho certo. É isso. Obrigada, Lídia. Obrigada, Lucas. Obrigada, Puan. Boa noite, Conseguiu trocar o nome. Obrigada. Eu vi e falei, gente, acho que foi o Lucas que trocou. Obrigada, gente. A próxima pergunta, Puan, é da Joyce, estudante da ETEC José Rocha Mendes. Infiltrado na clã seria absurdo se não fosse real. As críticas sociais do filme tiveram um efeito único. Foram capazes de me fazer rir e, ao mesmo tempo, me deixar reflexivo e desconfortável. O filme está recheado de cenas onde o preconceito é representado de uma maneira caricata, mas o que parece... acho que o Irapuã caiu. Eu vou esperar 1 minuto para que ele retorne. Acho que a internet dele teve um problema de conexão. E assim a gente já continua o nosso debate. Pronto. Conseguiu voltar? Conseguiu ouvir o início da pergunta? Eu vou ler de novo aqui. A Joyce enviou uma pergunta acho que seu microfone está desligado. Mas eu vou ler de novo a pergunta aqui para retomar, inclusive, o raciocínio. É da Joyce, lá da ETEC José Rocha Mendes. Infiltrado na clã seria absurdo se não fosse real. As críticas sociais do filme tiveram um efeito único. Foram capazes de me fazer rir e, ao mesmo tempo, me deixar reflexivo e desconfortável. O filme está recheado de cenas onde o preconceito é representado de maneira caricata. Mas o que parece loucura é um retrato cada vez mais próximo e fiel da realidade atual. Na opinião de vocês, quais seriam as atitudes que podem ser realizadas para conscientizar a população sobre pessoas que incitam a violência de forma discreta, como, por exemplo, Donald Trump? Pois é. Acho que o filme realmente ele mostra isso. Ele, por exemplo, quando naquela reunião lá deles, lá dos supremacistas, que eles fazem lá na casa do Félix, aí a esposa dele vem para dar a notícia do que tinha acontecido lá na noite anterior e tal. Na verdade, o fato foi que os policiais racistas foram para cima lá do dirigente do movimento negro e da presidente lá, né, que é a atriz principal e tal, para tentar intimidar, botar ele para fora lá do Colorado. Quer dizer, eles foram agredidos. Aí ela fala assim, não, que eles fizeram isso e tal, e eles agrediram os policiais e tal. Então, exatamente, a fake news. Aquilo ali é exatamente o que ele mostra. E ela está lendo um negócio escrito no jornal, só no jornal e tal, na imprensa local e tal.
Isso é um fenômeno dos tempos atuais. Embora essa questão da mentira ela é uma arma. Acho que todos vocês são estudantes e tal, sabem que o Hitler teve um ministro da propaganda que a máxima dele, o que ele dizia? Uma mentira repetida várias vezes se transforma em verdade. Isso foi no início do século passado. Então, a direita ela vai reciclando os instrumentos dela, porque ela não sei, a gente não sei se a gente, é claro que a gente não vai conseguir acabar, a gente vai deixar cada vez mais no canto, mas isso é uma concepção. Então, eles sempre dão uma forma de torcer e distorcer a realidade. Então, a nossa luta, nós, cidadãos de bem, organizados ou não, mas pessoas que querem o bem da humanidade, zelamos pelo nosso país, queremos que seja um país desenvolvido, que haja fraternidade. Isso é uma luta que a gente tem que travar diariamente, procurando mostrar às pessoas. E eu acho que o filme é importante, que mostra também uma debilidade desse pessoal. Mostra que eles, no final, acho que o Spike Lee tenta mostrar que, na verdade, esses caras também são meio bundão. Desculpa a expressão, mas porque o cara se infiltra, um cara é um negão daquele com o maior black power, o cara fica achando do outro lado que ele fala como um ariano e tal. Aquilo ali é para ridicularizar, para mostrar o seguinte, que esse pessoal eles não têm nada de ciência, não tem nada de científico. A ciência ela tem que estar do lado certo, do lado do progresso, do lado da sobrevivência da humanidade. Porque se a gente deixar a direção da humanidade na mão desses trogloditas, eles destroem a humanidade e tal. Então, essa nossa luta é uma luta extremamente importante. E eu acho que o filme ele é muito bom por causa disso. E ele mostra o seguinte, tudo bem, que eles são movimentos isolados e tal, mas eles, por exemplo, o Trump, no final, representou bastante essa ideologia aí também do atraso e tal. E nós conseguimos derrotar. E espero que aqui no Brasil também, esse filhote de Trump, que vivia prestando continência para ele, que se pudesse ir lá passar a flanela no sapato do Trump, com certeza não fez isso porque o Trump não deixou e tal, também nós vamos tirar essa corja daqui, com o Bolsonaro na frente e tal. Então, é isso aí, nós temos que ir travando a luta com os meios que nós dispusermos e tal. E é o seguinte, está debatendo, está assistindo, está procurando se informar e tal, está avaliando as coisas com profundidade. Eu acho que essa é a nossa tarefa e tal. E se nós fizermos isso, mesmo que a gente não tenha, não temos grana, mas nós temos a capacidade de argumentar, de discutir, de discernimento e tal. Eu acho que isso é o mais importante. É isso aí. Obrigado. Próxima pergunta também por vídeo, do Karl Marx, lá do Rio Grande do Sul. Se puder ligar o microfone e o vídeo, você já está liberado. Aí, boa. Salve, gurizada. Só para dar uma luz ali no comentário da Adassa, a Bíblia deixa a Bíblia, né, que é o livro que os cristãos usam, deixa bem claro a cor de Cristo, e quando ele foge de Herodes lá, ele vai pedir asilo, né, no Egito, e ele se esconde no Egito, e o único jeito de conseguir esconder uma criança no Egito é ser uma criança preta, assim, tu não consegue esconder uma criança branca no Egito durante muito tempo. Então, só para falar sobre isso, né. Agora a pergunta é para o Puan. A gente viu a importância dos batistas, né, que também eram protestantes na luta dos direitos civis lá, o Dr. King, que inclusive conversava com o nosso professor Eduardo,
ele era um protestante, né? E ele é vital para a luta, né? É muito massa, porque o Spike Lee, ele faz esse paralelo, né? Ele já tinha feito aquele filme de 3 longuíssimas horas do Malcolm X, e esse ele acaba venerando bastante o legado do King, assim. E daí a pergunta vai mais sobre isso, né? De como é que a gente vai fazer para conversar com os irmãos cristãos aí, que hoje estão de um lado aí bem desfocado da palavra da Bíblia e tudo mais, mas que a gente simplesmente não pode virar as costas, tendo em vista que eles já mostraram o seu poder de organização política, inclusive, né? E poder aguerrido mesmo na luta. Como é que a gente vai fazer para conversar com eles? Se é que há para ter um diálogo, como é que a gente faz isso nesse cenário que a gente está inserido? Então, Marcos, foi um prazer e tal. Pô, eu acho que isso aí que você está levantando é muito bom, porque para a gente também isso aí está totalmente certo. Não vamos ficar com uma visão também que é tudo igual, porque são várias concepções diferentes, são vários ramos e tal. Você lembrou muito bem, quer dizer, o Martin Luther King foi um grande líder e tal, pô, talvez o mais importante, com certeza, da luta aí pelos direitos civis americanos e tal, e era batista e tal. Então, a gente não tem que realmente tratar tudo da mesma maneira e tal. Acho que, inclusive, o exemplo que a própria UMES deu no debate, acho que há 15 dias atrás, tendo trazido aqui o pastor para debater com a gente, com vocês e tal, aquele filme lá, sobre aquele filme também muito bom, sobre aquele pastor americano, aquele sim, aquele pastor, aquele é um pilantra e tal, o cara, quer dizer, um pilantra, não sei, o filme é bastante interessante, o filme, no final, mostra que o cara também, no final, ele acaba se tocando e, porra, ele vê acontecer realmente uma coisa que estava fora do esquema dele, ele fica totalmente, aquilo ali deixou ele meio, balançou ele. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente precisa realmente encarar essa questão do protestantismo não como um bloco, mas procurar ver como a gente atrai determinados setores. E eu também não acho que eles são todos iguais. Tem vários pastores que estão contra o Bolsonaro. Na luta contra a ditadura mesmo, vou falar para vocês, na luta contra a ditadura, a resistência começou, foi até bom ter falado no MDB, que agora eu vou falar disso. O MDB acabou se transformando num partido de verdade de oposição, por quê? A participação dos comunistas, dos homens progressistas, dos nacionalistas verdadeiros, Chico Pinto na Bahia, Alencar Furtado no Paraná, um conjunto de... até Miguel Arraes, realmente o MDB virou uma tremenda frente. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, viu, Marx, uma grande figura da oposição, que inclusive foi o deputado federal que foi apoiado por toda a esquerda, debaixo da ditadura mesmo, era um pastor, que era o Lisânias Maciel, que foi um político extremamente importante nacionalmente e aqui no Rio de Janeiro. Era um tremendo orador e era pastor, era protestante e teve um papel extremamente importante nessa questão da resistência contra a ditadura, e era pastor. Então, realmente, vamos ficar atentos e tal. O Spike Lee aqui está pegando uma vertente tal, né? Uma vertente aí do protestantismo e tal, quando pega a Klux Klan, porque a Klux Klan é protestante. Lá, se você for cristão, não adianta que não vai entrar lá. Lá tem que ser cristão. Então, é isso aí que eu queria falar. Próxima pergunta escrita pelo Thiago Moraes, lá de Araraquara, enviou. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan já é considerada um organismo de terrorismo doméstico.
Enquanto isso, vivemos uma falsa ideia de democracia racial. Como você diferencia a luta negra americana e a brasileira? Essa é uma pergunta extremamente importante. Ela é muito importante pelo seguinte: realmente nós temos diferenças. O Brasil, sim, existe um racismo bastante grande no Brasil, e ele, de uma certa maneira, ele tem recrudescido com os péssimos exemplos também que a gente vê pelo mundo. Os Estados Unidos, inclusive, é um dos países que lá tinha uma coisa que, por exemplo, não teve aqui no Brasil, que era escola só de branco ou escola só de preto. Evidentemente que isso não significa que não houvesse discriminação. Existia discriminação, mas existe um nível de integração um pouco diferenciado. Não é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que aqui no Brasil nós temos que associar muito essa questão da luta contra o racismo, a luta, primeira questão, pelo resgate do papel do negro na construção do Brasil. Porque no Brasil existe um nível de miscigenação que não teve nos Estados Unidos, exatamente pela concepção dos colonizadores lá. Vocês podem ter visto que uma das questões centrais que o filme mostra na Ku Klux Klan é a resistência à miscigenação. E isso prevaleceu muito na formação dos Estados Unidos. Então, o racismo lá é uma coisa mais afrontosa e continua sendo. O Brasil teve um outro nível. O Brasil houve uma integração maior. O número de pardos no Brasil, que são negros, na verdade, porque não são brancos, mas são mistura e tal, é um número extremamente grande, que mostra a miscigenação que existe. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a luta nos Estados Unidos, realmente aprender o que puder aprender com eles, mas eu acho que no Brasil nós temos que ter um eixo que é mais ou menos o eixo com o qual eu me identifico. Eu sou vice-presidente nacional do CNAB, que é o resgate do papel do negro na construção do Brasil, na construção da nossa sociedade. E no movimento negro hoje, essa questão não é uma questão pacífica. Não é uma questão pacífica perceber o papel que nós tivemos na construção do país. E quando você não percebe isso, você não consegue ocupar o espaço que você pode ocupar. Você não consegue atrair o conjunto dos negros e da população parda para a luta antirracista, porque você acaba falando para uma pequena parcela. E isso é uma questão central. Por isso que a importância da existência do CNAB, Congresso Nacional Afro-Brasileiro, inspirado pelo professor Eduardo, muito bem lembrado pelo Max, que, inclusive, foi contemporâneo do Martin Luther King, teve lá, foi contemporâneo do reverendo Jackson, com quem ele teve junto também. Esse papel do CNAB é muito importante, e isso é uma luta que nós precisamos travar dentro do Brasil, o resgate do nosso papel na construção do país, na formação, por exemplo, do português do Brasil. As pessoas não levam isso em consideração. Os dialetos africanos, o banto e o nagô, que foram trazidos pelos africanos e foram assimilados aqui por nós, foram desenvolvidos por nós, eles têm um papel muito grande na formação do português no Brasil. Isso é só um exemplo. E sem falar da cultura como um todo e tal. Nós temos o negro no Brasil tem um papel fundamental. A cultura no Brasil, no exterior, ela é conhecida pela cultura popular, ela é conhecida pelo samba,
ela é conhecida pelo choro. E isso são manifestações culturais que não existiriam sem o papel do negro, é claro. Aí vocês podem me falar, mas lá nos Estados Unidos também tem o jazz, que teve os negros, é verdade e tal. Mas aqui no Brasil, nós temos que defender o que é nosso e tal, e defender o papel que nós tivemos na construção. Essa questão é uma questão que não está resolvida. Eu diria que isso é a principal questão a ser resolvida no movimento negro do Brasil, para ele poder realmente ir para frente. Perceber que tem que resgatar o papel nosso na formação da nacionalidade desse país. E não ter vergonha se houve miscigenação no Brasil. Negro não é só aquele que é tão preto, que é preto e tal. Por negro também sou eu. Um conjunto de brasileiros. Está aqui o Jefferson com essa carapinha e tal. Essa carapinha é de preto e tal. O Brasil é assim. Ele é meio branco, mas a carapinha é preta e tal. É isso aí. Cabelo bom. É isso aí. É bom cabelo e tal. O Brasil tem essa característica e tal. E eu acho que a gente precisa se apoiar nela para aprofundar nossa visão. Essa é a maneira de poder trazer a grande massa para essa luta e tal, porque se não perceber isso, não vai conseguir mobilizar o povo que precisa ser mobilizado para travar essa luta, para o povo, inclusive, levantar a cabeça, perceber o seu espaço, entendeu? Quando as lideranças não percebem isso, não ajudam o povo a avançar também. Então, é isso que eu queria dizer sobre essa parte. Aproveitando a deixa, a próxima pergunta por vídeo é do Jefferson, diretor da UMES. Boa noite a todos, boa noite, Irapuã. É uma honra ter sido citado por você. A CNAB é de muita luta. Eu até comentei aqui com os amigos agora que o CNAB nunca erra, né? Tem grandes companheiros. E aí eu queria fazer uma pergunta hoje, Irapuã, bem central, assim, porque aqui hoje no Brasil, principalmente entre a juventude, a gente fala muito sobre representatividade, né? E aí, isso obviamente que é importante, mas nós vemos caras como o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, né? E o próprio vereador aqui da cidade de São Paulo, Fernando Holliday, que a todo momento eles tentam destruir a história do negro brasileiro, né? A história de luta que o negro brasileiro construiu, como você mesmo disse na sua fala anterior. E aí eu queria que você falasse como é importante a representatividade real, né? Então, a representatividade daquela pessoa que realmente represente a luta de todo o povo e represente também o fim da exploração do homem sobre o homem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Eu é que fico honrado de poder te responder aí. Você, diretor da UMES, é muito bom, Jefferson. É o seguinte, é isso que você falou, mas a gente não deve ficar impressionado, porque a luta política é assim, assim mesmo. Bom, uma vez na capa do HP, bom, não vou nem falar disso, porque depois as pessoas podem não entender e tal, mas a luta ideológica, ela, às vezes, ela quebra as pessoas. Por exemplo, na luta pela libertação da escravidão aqui no Brasil, no nosso país, nós tivemos que combater os capitães do mato, que eram negros que eram serviçais dos escravocratas, e eram negros. Enquanto a grande massa dos escravos, né, dos nossos antepassados, dos nossos transcendentes, lutavam por sua libertação e fizeram uma luta realmente linda. A luta pela abolição da escravatura no Brasil é uma das páginas mais bonitas de resistência. O Carlos Lopes, que é o nosso grande
diretor do jornal, dirigente político e tal. A tese importante dele sempre pega essa questão e tal, da importância da construção. Por exemplo, na abolição da escravatura, tem gente que até hoje não admite que foi a luta dos negros que conquistou. Hoje, eu estou falando hoje, e não estou falando do pessoal obliterado da extrema-direita, não. Tem gente que não comemora o 13 de maio, e no 13 de maio inventam um outro nome qualquer do 13 de maio e tal, porque acha que 13 de maio foi a princesa Isabel. Porra, nego, simplesmente faz tábula rasa do conjunto de mortes de escravos, das revoltas, da revolta dos malês, do conjunto de revoltas que houve no Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na região, no norte do Rio de Janeiro, a região dos Canaviais, Campos, Macaé, aquilo virou um verdadeiro inferno de fogo quando foi chegando antes da abolição, porque a resistência lá foi enorme. Não é à toa que José do Patrocínio, que todo mundo estuda aí nos livros de história, era de Campos, filho de uma empregada doméstica e de um padre e tal. E assim por diante. Em São Paulo também, o papel do Luiz Gama, um papel extremamente importante, toda a resistência do próprio Zumbi dos Palmares, que não foi perto da abolição, mas ele lançou a semente, construiu uma verdadeira república na Serra da Barriga, que reuniu mais de 30 mil homens, e isso não é pouco, porque a população do Brasil não era tão grande naquele período. Então, é uma história de luta, uma história de afirmação, né? Então, tem uma parte das pessoas, no próprio movimento negro, que não percebe essa questão. E aí é o seguinte, Jefferson, dessa direita aí a gente não vai esperar nada mesmo, porque o que eles vão fazer? Eles vão aliciar alguns negros, como é o presidente da Fundação Palmares, como é esse vereador, aliciado ideologicamente, para fazer o trabalho a serviço dos brancos contra a nossa história, a nossa trajetória. Mas o que a gente precisa levar em consideração é que, para cada 2 esbirros desse, nós temos milhares de negros que encheram esse país de orgulho. Nós temos músicos como... Eu podia começar pelo Pixinguinha, mas eu quero começar pelo Milton Nascimento, que a gente já falou aqui de Maria, né? Pixinguinha, um conjunto de artistas no Brasil inteiro, engenheiros como os irmãos Rebouças, que construíram aqui, que hoje dão nome a 2 dos túneis principais aqui no Rio de Janeiro, artista como Aleijadinho, que tem uma obra em Minas Gerais de escultura. Ele era deficiente, tal, esculpia, na verdade, com os pés e tal, e deixou uma obra que é uma obra monumental, os 7 Profetas, um conjunto de outras igrejas que ele também decorou e tal, e pintou. Então, o nosso professor Eduardo, inclusive, não sei se ele começou a escrever a Enciclopédia da Negritude, que era um livro que ele conseguiu fazer os 2 primeiros, mas era um livro previsto para ser 12. Nós, do CNAB, ainda vamos, em algum momento, retomar esse trabalho do professor Eduardo de Oliveira, porque o Brasil tem muitos negros e negras realmente que encheram o nosso país de orgulho e tal. Então, eu acho que a gente deve focar nisso e fazer o nosso trabalho com essa consciência e com essa segurança de que a existência dessas verdadeiras pulgas não vão impedir que a gente faça o nosso trabalho, que a gente leve o barco para frente. Tá bom?
Obrigado, Jefferson. Obrigado por mais uma vez. Nos enche de esperança poder saber que a gente tem saída. É uma janela para o futuro, esse debate todo que a gente vem realizando. Olha só, devido ao horário, e a gente da última vez seguiu para muito tarde, né? A gente podia seguir fazendo debate por muito tempo, mas também é um pouco cansativo para a gente fazer. Eu vou ler mais uma pergunta do Lincoln, presidente da UJAS, inclusive agradecer a presença que ele enviou. Deixa eu só achar porque saiu aqui. E aí depois da pergunta, se quiser fazer as suas considerações para a gente começar a encaminhar para o final, para a gente não estender muito o horário. Só um segundo que tem muita mensagem no chat, de verdade. Aqui, cheguei. Seriam duas perguntas. Primeiro, em um momento do filme, Patrice fala a Ron que o branco não vai desistir do poder sem lutar. Tu acha que, dentro desse capitalismo liderado historicamente por brancos, que se desenvolve de forma racista, se encontra alguma possibilidade de a luta antirracista conseguir alcançar uma democracia e liberdade racial? E segundo, o final com a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo e com as estrelas ao sul, podem ter representado que naquele país ainda é gritante os ideais racistas que venceram a guerra? Qual é o nome do companheiro mesmo? Lincoln. Ah, sim, Lincoln, inclusive, aboliu a escravatura lá, ele que deu orelha a esse negócio de confederado, os caras ficaram putos e tal, e resolveram. Não, a primeira coisa é a seguinte, os estados do Sul é que, na verdade, nos Estados Unidos, foram os estados que aboliram a escravatura e ajudaram a manter a coesão do partido contra os confederados, que, na verdade, eram seccionistas, né? Eles queriam fazer uma cisão do partido, por isso é chamada a Guerra da Secessão. Mas essa outra questão que você levantou, eu acho muito boa e tal, e eu acho que nós precisamos nos debruçar muito disso, que é a questão seguinte, que é combate ao racismo e a transformação social que nós precisamos. Eu acho que isso é uma questão muito importante, que eu acho que eu sempre fui assim, tive uma grande atração por esse tema e confesso que eu não consegui ainda assim me dedicar a isso. Mas, por exemplo, os países que avançaram realmente da questão do negro e colocaram numa situação foram os países que conseguiram, inclusive, fazer a transformação social. Né? Fazer a transformação social. Por exemplo, na União Soviética, vocês já viram um filme que a própria OMS lançou sobre a questão, se chama, se eu não me engano, O Circo, que fala de uma atriz americana que teve um filho negro. É um dos filmes, eu tenho um filme, excelente aquele filme. Aquele filme, só um país que conseguiu combater o racismo e a discriminação consegue produzir um filme como aquele. Na União Soviética, para você juntar aquele conjunto de nações que se uniram para formar a União Soviética, foi preciso ter uma luta importante nessa questão de aprofundar a consciência do povo sobre a questão de que todos são iguais, aprofundar do ponto de vista humano e, evidentemente, ideológico, porque você precisa libertar a mente das pessoas da ideologia burguesa anterior. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo que eu acho extremamente importante é, por exemplo, Cuba, que é um país moreno, negro, como nós e tal, e fez uma revolução socialista. Eu sei que tem alguns problemas, mas Cuba avançou muito. E lá, essa questão do negro, talvez vale a pena assistir, mas tu vê, os heróis cubanos e tal são todos negros e tal. Os atletas, e já foi muito mais e tal. Músicos também, um conjunto de... Só que são tratados de uma maneira totalmente diferente, como são
nos países capitalistas, onde o cara depende de pegar uma graninha aqui, pô, o cara tem que se submeter a não sei o quê para pegar um patrocínio e tal. Lá, o próprio Estado fez isso. O próprio Estado bancou a evolução do atletismo, a evolução da medicina, a evolução da música. A música em Cuba é extremamente desenvolvida, o estudo da música e tal. Então, essa deve ser a nossa esperança. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós, só quando fizer uma revolução socialista, nós vamos realmente... mas esse é o caminho para onde a gente deve ir. Por isso que a gente precisa ter claro que aqui no Brasil nós precisamos fazer uma revolução nacional, uma transformação nacional, que a gente liberte o país da dominação estrangeira, da dominação dos monopólios, mas nós vamos precisar avançar bem rapidamente para o socialismo. E nós temos condição de fazer isso. O socialismo hoje está em alta no mundo. Hoje, o país mais desenvolvido do planeta é um país socialista, é a China comunista, é o país que, numa situação dessa, de falência da economia, vocês estão vendo, eles não conseguem nem produzir vacina. Eles têm vacina porque eles têm poder econômico e eles estão comprando tudo. E aí eles têm 5 vacinas para cada cidadão deles, enquanto outros países do mundo não têm nada para a maioria da população. Mas quem está na vanguarda, quem está produzindo nessa área médica, que está produzindo no conjunto dos setores produtivos hoje, é a China. Então, isso só mostra que o socialismo é a alternativa para esse mundo. É a alternativa para esse mundo. Por isso que, encerrando aqui essa minha participação, quero agradecer muito aqui o meu amigo, camarada, como diria o Roberto Carlos, meu irmão camarada Lucas Shen, por ter me dado essa oportunidade de ter assistir o filme e procurar também boas informações para a gente poder trocar ideia aqui, e a oportunidade de estar falando aqui com vocês da juventude, porque vocês são fundamentais nessa luta e tal, e vocês podem acreditar que vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Esse trabalho que está sendo feito pelo CPC, junto com a UMES, todo o trabalho cultural que é feito e tal, só demonstra isso, porque a nossa consciência é fundamental. É ela que a gente precisa desenvolver mais para ser vitorioso. E eu tenho certeza que eu estou falando para um conjunto de camaradas, companheiros, amigos e amigas e companheiras que estão trilhando esse caminho, que é o caminho que vai nos levar para libertar a nossa pátria e tal. Muito breve, muito breve. Obrigado, tá? Pô, quem agradece somos nós. Não sei se recorda, mas a primeira vez que a gente conversou, a gente se conheceu, foi no 13 de maio de 2018, antes dessa baboseira toda essa história acontecer. E naquele momento a gente já falava da necessidade de unir a nação para transformar essa coisa toda. A esperança nossa se mantém desde aquele período. Para a gente é um prazer. Se é difícil fazer um debate online, pelas adversidades, os problemas técnicos todos, pelo menos ele nos proporciona esse encontro do Rio de Janeiro, podendo fazer um debate com o Brasil inteiro, estudantes do Brasil inteiro estão aqui hoje, e agradecemos mesmo, porque tem sido difícil, tem sido um período demarcado pela dificuldade, seja por conta da questão sanitária, da vacina, a falta de vacina propriamente dita, essa urgência da gente parar de morrer tanta gente, não tem condição de continuar dessa forma, né? A gente tem encampado essas ações, colocando as faixas, aqui em São Paulo, eu sei que os outros companheiros do Brasil inteiro também estão se organizando também para estender faixas, escrito exatamente isso, chega de mortes, vacina já, fora Bolsonaro, para a gente sair dessa situação e conseguir tomar as ruas mais uma vez,
em defesa do nosso sonho de libertação. Então, agradecer mesmo. Esses debates servem justamente para trazer essa consciência e contribuiu muito para a gente. Na semana que vem, o debate vai ser Rosalie vai às compras com o deputado federal Orlando Silva, já está confirmado. Então, a gente se encontra na próxima semana para poder, mais uma vez, conversar. Obrigado, Irapuã. Eu